Luz do caminho, Jesus é a luz que acende o coração, modelo de amor, guia da redenção. Na sua palavra, serena e fiel, floresce a paz, desce o doce céu. O Evangelho é fonte que nunca se esgota, consolo divino em cada resposta. É livro de amor, farol na jornada, bálsamo eterno, luz revelada. Allan Kardec, com coragem e razão, nos trouxe a verdade com dedicação. Na fé que questiona e busca entender, plantou no tempo o saber do saber. Estudar é servir, é se transformar, é dentro da alma o Cristo escutar. Com Kardec à frente e o Evangelho na mão, caminha o Espírito rumo à elevação. Olá, eu sou o Luizinho. Seja muito bem-vindo a mais um momento de aprendizado aqui no canal 100% Kardec. Prepare o seu coração, acalme a sua mente e permita-se evoluir através do conhecimento e da espiritualidade. Bom estudo para todos! Boa noite, queridos amigos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão ausentes, aqueles que virão mais tarde, em outro dia, em outro momento. Bom dia e boa tarde também. Ok? Hoje também foi um dia muito corrido, muito atribulado, algumas coisas fazendo que ainda não tomou algum tempo. A nossa oração hoje não ficou lá no site, mas vai ficar depois. Eu vou fazê-la aqui hoje, a nossa oração de reflexão, um momento de prece e reflexão. Vou fazê-lo aqui antes de começar os estudos de hoje, mas assim que terminar o estudo, eu vou fazer a gravação e vou colocá-la lá no YouTube. Vai ficar lá, não vai faltar não, como a outra também. A outra não saiu o áudio, nós consertamos o áudio voltou para dentro do estudo e a prece também foi para lá. Assim como o shorts também, hoje não deu para colocar, deu problema, o YouTube não aceitou ele como short e vinha como vídeo, uma confusão danada, mas vou, assim que terminar aqui o nosso estudo de hoje, o nosso bate-papo de hoje, eu vou me dedicar a fazer essas gravações, gravar, postar, tudo de modo a sair correto, né? Mas foi um corre-corre de novo. Hoje eu precisei de ficar fora de casa, então toma tempo, essas coisinhas tomam tempo, porque tem detalhes, né, de gravação, de postagem. Tanto que eu fiz a gravação do Shorts, e quando eu lanço ele lá no YouTube, o YouTube acha que ele é um vídeo, não é um Shorts. E eu não sei como eu vou fazer. De repente, ainda vou gravar de novo. Aí tem que gravar, porque o Shorts normalmente é gravado pelo celular e não pela câmera. Aí eu gravo pela câmera, transformo ele em short, mas o YouTube não aceitou. Esse é o ponto. O YouTube não aceitou, mas tudo bem. A gente tem tempo aí, tem até a madrugada inteira para fazer isso, mas vai sair hoje. Eu pretendo postar hoje mesmo
lá no canal, ok? Então, fica por aí. Ô, Rios, eu vi que você está por aí também. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rios. Boa noite aos demais amigos. Amanhã, depois você diz para mim se você vai estar lá no centro amanhã comigo, ou se você vai primeiro, depois eu vou, não sei. A gente vê isso aí depois. Passa um zap para mim saber. Já combinei com o Cláudio e tudo certinho para a gente chegar. Ok? E vamos lá então. Vamos botar aqui a nossa oração de hoje. Vamos começar com a nossa oração, né? Hoje eu tenho uma oração bonita aí para vocês. Deixa eu sair daqui. Queridos amigos, este é o nosso momento de prece e reflexão. Convidamos a todos para dedicarmos alguns minutos do nosso tempo para uma singela prece em nosso favor e de toda a humanidade, que nesse momento enfrenta alguma dificuldade de ordem material ou espiritual. Aquele que desejar pode colocar próximo a si um copo com água ou uma garrafa, para que a espiritualidade amiga e benfazeja possa magnetizá-la com fluidos benéficos de paz, equilíbrio, amor e harmonia. Vamos fechar nossos olhos, aquietar os nossos corações e elevar o pensamento ao nosso Pai Criador, mentalizando assim o nosso desejo. Amado Pai, soberana fonte de amor e consolação, elevamos nossos corações a Ti neste momento de prece e reflexão. Diante das lutas, das lágrimas que muitas vezes turvam o nosso olhar no plano físico, rogamos o Teu amparo para que possamos compreender a profunda lição guardada nas horas de aflição, sentindo o Teu abraço a nos sustentar a cada passo que damos. Querido Jesus, Divino Médico das almas, recordamos hoje a Tua sublime promessa de que os aflitos seriam consolados. Sob a luz libertadora da doutrina espírita, entendemos que a dor nunca é um castigo, mas é um remédio abençoado e necessário para cada cura, o reajuste e a elevação do nosso espírito imortal. Fortalece a nossa resignação diante das provas, ensinando-nos a extrair da tristeza a coragem e da dificuldade o mais puro aprendizado. Te pedimos, ó Pai de infinita misericórdia, que a Tua luz desça sobre a terra, derramando uma profunda onda de paz para o nosso mundo, consolando secretamente todos aqueles que choram em desespero e solidão. Abençoa nosso lar, as nossas famílias, protege com imenso carinho as nossas crianças, resguardando a pureza de seus corações contra as tempestades da vida. E derrama, Pai amado, o Teu terno e constante amparo sobre os nossos idosos, confortando as suas dores, honrando a imensa sabedoria que sua jornada nos transmite. Que a presença amorosa e silenciosa dos nossos benfeitores espirituais nos envolva em fluidos de esperança, secando nossas lágrimas e preparando nossos corações em paz para o nosso sagrado descanso. Com inabalável fé no amanhecer, entregamos as nossas aflições ao Teu infinito amor. Que essa nossa rogativa, querido Pai, que fizemos neste instante, possa chegar até os nossos amores que já nos antecederam a grande pátria espirituais.
aos nossos irmãos desencarnados que ainda se encontram desorientados e principalmente os nossos irmãos que por desconhecimento das leis divinas interromperam antecipadamente sua jornada nesse plano. Mas que fiquem cientes que uma nova oportunidade lhes será dada para sua reparação e um novo reconhecimento através da reencarnação. Que a sua paz, Jesus, que a sua paz, Maria Santíssima, e a sua paz, Pai amado, permaneça conosco todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, está aí a nossa prece, foi feita. Hoje estaremos estudando o nosso livro Orientações para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. É um livro da FEB, muito bom, que ensina para a gente diversas coisas que, na sua maioria, a gente não aprende durante o nosso aprendizado em estudos feitos em grupos ou em casas espíritas. Nem sempre tudo é dito, muitas coisas são faladas e, às vezes, não compreendidas. Mas aqui a gente tem tempo e calma e podemos aprender o significado de tudo que é de grande importância para o nosso trabalho mediúnico. Para alguns, pode até parecer bobagem. Para que eu preciso saber disso? Isso importa em quê? Importa e muito. Porque hoje, muitas dessas coisas que falamos aqui, eu tenho falado dentro desse livro, a gente não tem mais ela em prática, né? Já não se coloca mais em prática. Do tipo, convocar um espírito para vir à mesa, né? Isso na época do Kardec se fazia assim. Evocava-se o espírito vinha, como nós tivemos quarta-feira aí, né? A frase do Dan, o relato, perdão, do Dan Durtes, e ele era evocado, vinha e transmitia o seu recado. Naquele momento, naquela época, isso era necessário para poder Kardec trabalhar com profundidade as obras. Isso era muito importante. E ele nos trazia grandes conselhos. Não era só o aprendizado que o Kardec trouxe para completar a sua grandiosíssima obra, mas recado que os espíritos davam entre as entrelinhas, que hoje para a gente é muito importante e muitos não dão atenção. Nós vamos estudar hoje no capítulo 12, que tem como título a pneumatografia e pneumatofonia. Se perguntar hoje, num grupo de médios, muitos não saberão o que é isso. Ou por não foi estudado, ou por não foi esclarecido para eles. Aí, muitos perguntam, como já perguntaram, mas isso aí, serve para que hoje em dia? Não tem mais esse tipo de trabalho, né? Esse fenômeno físico aí já não tem mais. Tá, tudo bem. Pode ser até que tenha em alguma casa, né? Em diversas casas espalhadas pelo planeta. Pode ser que em alguma casa ainda tenha esse tipo de efeito físico. Mas e se eu for para um planeta que está começando agora e eu reencarnar lá? E eu já tiver o conhecimento disso aí? A minha ajuda vai ser grandiosa. Porque a gente fica focado somente no planeta Terra
esquece que tem outras moradas na casa do nosso Pai. E nós poderemos ser trabalhadores dessas outras moradas por algum tempo. Ser encaminhado a esses planetas para levar até eles esse conhecimento. Ou aqui mesmo. Voltar aqui outra vez e passar isso aí para os mais jovens. Porque em muitos lugares isso aí não é passado para eles. Em muitos lugares. E eu tenho certeza que é de grande utilidade isso aí. É de muita utilidade. Mas, para alguns, não é, lamento. E vamos lá, então. A pneumatografia, ou a escrita direto, como é mais conhecido, produz diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário. Ou seja, a escrita ela vem sem o médium, sem a caneta e o papel na mão do médium. Ela vem simplesmente através do espírito. Não sei se todos sabem como é que isso era feito. Eu vou dar um exemplo de um dos modos que era feito a pneumatografia. Colocava-se dentro de uma caixa uma folha, uma caneta ou um lápis, e era fechada essa caixa, ela ficava lá. No final dos trabalhos, abria-se essa caixa e tinha lá uma mensagem psicografada, sem a ajuda da mão do médium. Difere da psicografia por ser esta transmissão do pensamento do espírito mediante uma escrita feita com a mão do médium. Isso está lá no item 146. A pneumatofonia, que são o som que sai sem o auxílio o som vem do nada, pronto, para entender. Do nada ouve-se o som de uma fala, de um grito, de alguma coisa, tá? Que é emitido pela espiritualidade, sem a intervenção do médium, tá? Essa parte também está lá, no item 150. É emitida pelos espíritos diretamente no ambiente. Você está no ambiente e ouve uma voz. Ou no íntimo da pessoa, aparentemente sem intervenção do médium. Não se trata de uma psicofonia, e sim de uma pneumatofonia, que é diferente. As expressões sem nenhum intermediário e sem intervenção de um médium não devem ser interpretadas no sentido literal. Ambos os fenômenos fazem parte das manifestações de efeitos físicos relacionados às materializações. No caso da materialização de palavras e de sons, respectivamente, sendo assim que há sempre um médium que fornece os fluidos magnéticos. Ou seja, tem um médium ali, naquele conjunto de pessoas, que fornece o ectoplasma necessário para a execução desse fenômeno. Mas é necessário que tenha-se o fornecimento do ectoplasma. Ambas as manifestações espíritas são passíveis de embuste e podem facilmente enganar pessoas desatentas. As conhecidas escritas invisíveis ou escritas mágicas, ainda muito utilizada hoje em dia, são exemplos de simulação de pneumatografia. Obtém-se a tinta invisível pela utilização de uma substância usada para escrever. Nós tivemos uma época aí,
A tal caneta mágica que você escrevia e só daqui a algum tempo que aparecia lá escrita daquilo. Como tinha uma tintazinha também que você botava o valor e daqui a pouco aparecia e daqui a pouco ele sumia. Eu sei porque eu trabalhei em banco, isso foi um alarde danado naquela época. Quando se surgiu isso aí. Essa substância ela pode ficar invisível no momento da utilização ou imediatamente após. Para tornar visível o que foi escrito, aplica-se no local calor ou substância reveladora. O uso da tinta invisível é uma forma de esteganografia, palavra de origem grega que significa escrita escondida. Isto é, o estudo e o uso das técnicas para ocultar a existência de uma mensagem dentro de outra mensagem. Na estenografia, uma escrita é camuflada em outra a fim de mascarar o seu verdadeiro sentido. Muito usado em guerras anteriores. Mas ser utilizado em espionagem, aí ele falando aí, é importante traçar a diferença entre criptografia e estenografia. A primeira palavra oculta significativo da mensagem e a segunda oculta a existência de mensagem. Então, naquela época, para não haver esse embuste, o que eles faziam? Amarravam a caixa, lacravam, botava tudo, chave ficava com uma do cadeado, da corrente que passava ali, e o outro tomando conta, ficava no lugar de destaque, para que todo mundo ficasse olhando, para ver que ninguém ia lá botar a mão, e só era aberto no final. Para provar que não tinha sido feito nada à vontade, né? A la Bangu, como a gente costuma falar. As formas mais simples da tinta invisível são suco de limão e leite. Escreve-se no papel uma frase ou mensagem, utilizando um palito ou mergulhando o dedo no líquido. Uma vez seco o papel, fica sem nada visível. Quando você aquece rapidamente no forno, no ferro de passar roupa, aparece aquilo que foi escrito. Outros tipos de tinta invisível incluem reações químicas diferentes, geralmente uma reação tipo ácido-base. Reações químicas diferentes, geralmente de uma reação tipo ácido básico, por exemplo, escrever uma mensagem numa folha de papel em branco com um pincel impregnado de solução alcoólica fenolftaleína. Deixar secar em seguida e aplicar uma solução de limpar vidros na forma de spray. Explicação: a mensagem escrita com fenolftaleína. Pegou um nomezinho difícil e que permanece ela incolor na presença de solução ácidas e neutras. Isso é muito usado pelos charlatões, né? Quando borrifada uma solução básica, ou seja, um limpa-vidros adquire a cor carmim, seguindo-se assim revelar a mensagem. Atualmente, há no mercado canetas de luz ultravioleta. Este tipo de tinta invisível é usado para marcar obras de arte e células de dinheiro, ajudando a identificá-las em caso de roubo ou falsificação. É igual aquela lanterninha, né, com a luzinha que você joga ela no papel moeda, aí aparece lá a fita, o magnético, aí você vê que é real a coisa. A escrita direta é relatada em diferentes épocas, como esta da passagem do Velho Testamento, por ocasião em que se realizava um banquete oferecido pelo rei Baltazar, ao qual compareceram mais de 1000 pessoas
na corte. No momento em que bebiam vinho e louvavam os deuses, apareceram dedos que escreviam defronte do candeeiro na superfície da parede da sala do rei, o qual via o movimento das mãos que escrevia. E está em Daniel 5.5. Allan Kardec cita uma publicação do barão Luiz de Guldensturm, em 1820 a 1873, que trata exclusivamente da escrita direta. 15 estampas e 93 facsímiles que foram feitos. Está lá no item 147 do livro. Este grande paladino do espiritismo, de origem sueca e pertencente à antiga família escandinava, foi um grande trabalhador e pesquisador do espiritismo, que teve também suas obras queimadas na Espanha pela Santa Inquisição, que foi em... Ninguém vai saber a data, né? Porque isso não estuda lá. Que foi em... Valendo o livro. Quem colocar lá no chat o livro, a data, vai ganhar o livro. No conhecido Auto de Fé de Barcelona, né? Mas não vale olhar no Google, não. Se olhar no Google, não tem graça. Se não souber, é só botar não sei. Pronto. As pneumatografias são obtidas por evocação direta e prece, ou mais comumente, de forma não espontânea. Aparecem em diferentes locais. O Rios, para você não está valendo, não. Hein? Você sabe. Em igrejas sobre os túmulos, no pedestal das estátuas, em retratos de pessoas evocadas. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Leia-se isso no item 148. Continua ele dizendo: não é necessário disponibilizar aos espíritos comunicantes lápis ou outro instrumento de escrita, pois eles utilizam os meios e substâncias próprias para escrever as mensagens. Então você pode botar somente o papel dentro de uma caixa, fechar, que a mensagem vai aparecer. Eu não sei nem se tem algum local que tenha esses papiros para referência. Para escrever desta maneira, o espírito não se serve das substâncias dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, ou seja, do FCU. Lembram do FCU, gente? E fazendo sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Isso você encontra no item 148. A escrita direta comprova a existência de sobrevivência do espírito e da sua identidade. Esse foi o grande motivo de ter esse fenômeno físico ter sido apresentado naquela época. Era uma comprovação de que existia esse espírito. E continua ele: as suas mensagens podem ser escritas com a caligrafia que o espírito tinha quando era encarnado. As mensagens podem apresentar clareza de linguagem ou serem ininteligíveis, como se fosse um hierógrafo. Pode ser escrito em qualquer língua, inclusive em línguas até mesmo mortas, como o latim. Isso está no item 149. O fenômeno da voz direta ou pneumatofonia é também muito conhecido da história humana. A título de exemplo, citamos duas manifestações registradas no Velho e no Novo Testamento. Êxodo 20, 18 e 21.
todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava, e Deus disse a Moisés, está lá em Apocalipse 1:10-11. Abre aspas. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi através de mim uma voz forte como trombeta ordenando: escreve que vens num livro e envia-os às 7 igrejas: e Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fecha aspas. As manifestações de pneumatofonia, assim como as pneumatografias, são provenientes de diferentes categorias de espíritos. Abre aspas aí. Podemos supor que alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar ou escrever como quando viviam. Isso está lá no item 50. E você também pode ver na Revista Espírita de 1858, em Histórias de Fantasma da Senhorita Clairon, ou Clairon, não sei como pronuncia. Kardec pondera que devemos, entretanto, ser cautelosos para não tomar por vozes ocultas os sons que não tenham causa conhecida, como os zumbidos comuns. Aliás, esses zumbidos no ouvido, cuja causa é puramente fisiológica, não tem nenhum significado, ao passo que sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Dúvidas poderão ser tiradas no item 150. E relativamente usual, escutamos os sons pneumatofônicos quando nos achamos no meio adormecido. Palavras, nomes, às vezes frases inteiras, dita com tal intensidade que despertamos sobressaltados. Está no item 151. Eu acho que, de repente, alguém já deve até ter sentido isso. Alguém falou comigo aqui. E você acorda assim meio... Não, tinha alguém falando comigo aqui. São eles, né? Os nossos amigos lá do outro lado, passando algum recado. Os sons espirituais, ou pneumatofônicos, se reproduzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute ao nosso foro íntimo, embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes, elas são exteriores, nitidamente articuladas, como se procedem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Melhores informações no item 151, e lá com certeza vocês poderão tirar as suas dúvidas sobre esses dois grandes fenômenos, né? que é o estudo nosso, que foi o estudo nosso de hoje, né? Porque aqui a gente encerra, que foi a pneumatografia, ou escrita direta, como alguns queiram, ou pneumatofonia, sons diretos também, como alguns conseguem se expressar melhor aí.
Para o próximo estudo, que vai ser exatamente, eu vou dizer para vocês, que já está até agendado, vai ser no dia 15, conhecido aí por todos como segunda-feira. Nós vamos estar falando do capítulo 13, agora sim, psicografia, tá? É um estudo mais importante, com um detalhamento maior, é algo que é praticado hoje nas sessões mediúnicas na casa espírita ou fora dela, em grupos de estudo também, isso acontece. E acredito que o nosso autor aqui vai trazer isso bem detalhado, com mais especificações sobre este assunto, ok? Então, no dia 15, conhecido como segunda-feira, nós estaremos falando aqui, 15/6/26, já está aqui gravado, nós estaremos falando aqui sobre psicografia, ok? Esse estudo é um estudo que a gente está fazendo agora, assim, em capítulos menores, para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Amanhã, sábado, não teremos aqui nenhum estudo, teremos somente a prece às 18 horas, gravada, como eu faço sempre. Não poderia até fazê-los ao sábado para fazê-la ela ao vivo, mas amanhã eu estou numa outra casa espírita, eu vou a uma outra casa espírita amanhã, e é da parte da tarde para a noite, né? Eu não vou poder fazê-la ao vivo aqui para vocês, mas vou gravá-la ainda hoje ou amanhã de manhã e já vou deixar postado aí, programado no YouTube, e quando chega na hora o YouTube libera e vai para lá, ok? E domingo, conhecido como dia 14, nós temos a continuação de mais um capítulo do Diário de Quase um Anjo, ok? Esse mês, live nós só vamos ter no dia 19, com uma convidada, que é a Melissa Petri. Em julho, nós temos o Jonathan no final do mês e outros aí que eu já mandei avisos, estou aguardando a resposta. Em agosto, nós vamos ter, finalmente, ainda não tenho a data, porque ele está vendo lá qual vai ser a melhor data para ele, o que eu tanto prometi para vocês, que é o pastor Milton, que vem falar aqui para a gente, conversar sobre o trabalho dele, que eu não falei aqui hoje, que é o Tabernáculo da Glória, Clínica da Alma. Ele vem contar a história desse trabalho que ele faz lá no Tabernáculo da Glória, vem mostrar como isso tudo começou, como é que está, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar. Ele vai falar um pouco do lado espírita dele. Ele é um pastor, mas ele tem um respeito pelo trabalho, né, do espiritismo, e é uma pessoa super agradável, a qual eu tenho um carinho enorme. Um grande amigo, é um grande trabalhador, um grande exemplo para todos. Vocês vão ter a oportunidade de ver, porque o que ele faz hoje nas suas obras, que é ajudar os dependentes químicos, os dependentes de algum outro vício qualquer, moradores de rua, né? Ele passou por isso. Ele esteve lá, ele viu qual era o fundo do poço. E hoje ele ajuda os outros, né? Com bastante conhecimento que ele tem,
para nos transmitir boas coisas. Vocês vão gostar, né? Eu vou fazer, assim que ele me passar a data, eu já vou estar, pode ser em agosto, mas eu já vou estar divulgando a vinda dele aqui. A partir do momento que ele fala, vai ser dia tal, que ele está vendo lá a agenda dele, que ele tem uma agenda muito grande, e vai ser uma grande alegria para a gente aqui, ok? Meus queridos irmãos, chegamos então ao fim de mais um estudo. Vou deixar o Luizinho se despedir de vocês aí para o encerramento final aqui do nosso trabalho do coisa. Eu vou ver o que é isso, por que não está, por que o YouTube não está gravando, Paulo? Mas a prece foi feita e eu não sei por que não grava. Apesar de que eu estou falando em YouTube aqui, peço perdão, talvez não seja, talvez seja o StreamYard, mas da mesma maneira que ele está gravando o estudo, ele teria que gravar também a prece. Mas de qualquer maneira, como eu vou gravar e vou botar ela lá, daqui a pouquinho, eu só vou almoçar, porque eu ainda não almocei ainda, eu vou me alimentar, depois que eu me alimentar, eu vou fazer as gravações, e hoje mesmo vai estar lá a prece das 18 horas, que foi é uma prece muito bonita. Ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme no seu coração. Chegamos ao fim de mais um encontro especial. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até o nosso próximo momento juntos. Estudem a codificação. Jesus sempre.